Imagine-se você com um radiocomunicador muito usado pela polícia norte-americana e pelos bombeiros, você poder se comunicar com uma pessoa do passado, um parente próximo ou até mesmo os seus pais. Essa é a premissa de Alta Frequência, esse grande filme de 2000, trazendo Dennis Quaid e Jim Caviezel no papel principal de pai e filho, e um roteiro, uma história muito bem escrita, muito bem amarradinha. E é sobre isso que eu vou falar, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo. Então, logo mais depois da vinheta, nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar todas as claras combinadas da gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? No exercício da profissão de escritor, eu publico no Wattpad os meus romances, contos urbanos no tema aventura e fantasia, que é o gênero do qual eu me identifico. E começando pelo homem que se recusou a morrer. Trata-se da história de Waiter, que diante da morte certa, ele acabou sendo recusado por ela e acabou se tornando um imortal. Tem também a sua continuação que se chama Os Imortais. Só que desta vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e poderes especiais. A trama se passa lá atrás, nos primórdios e princípios da nossa humanidade e civilização. Essa capa, e assim como as demais, é criação de Rodrigo Ponciano, esse grande escritor que faz parte, que lançou os livros Império dos Guerreiros, que também deu essa força para nós, aí produziu essas capas. E tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas é o Neandertal que inventou a roda, e ele foi somado, fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% do nosso Deus Todo-Poderoso. A trama se passa dentro do universo Gamp, criado em parceria com Emerson Penerari, esse grande artista que é a outra metade do universo Gamp. Tem também baseados em muitos fatos reais. Trata-se de uma coletânea de contos urbanos baseadas em algumas histórias reais, onde eu só mudo o nome das pessoas, pois muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. E a trama se passa geralmente na minha região da qual eu sou nascido e criado, região do Ouro Verde, periferia sudoeste de Campinas. E tem também, por último, mas não menos importante, Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento, entrou na polícia militar, civil, federal e por último se tornou um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. A sua trama também se passa dentro do universo Gamp, então não repare se um ou outro personagem fizer a ponte, a transição entre as histórias em quadrinhos e a literatura. É isso, pessoal. Entra lá, dá uma força para nós, leia. Ler é muito importante, previne Alzheimer e combate o mal de Parkinson. E no exercício da profissão de escritor, para sempre quando encontrar uma caneta e uma folha em branco, não me faltar ideias para preencher esse espaço vazio. Bom, bora lá então, bora lá então. Alta Frequência foi lançado no ano de 2000, trazendo Dennis Quaid no papel principal e Jim Caviezel. Trata-se de um fenômeno, uma aurora boreal, que afeta os equipamentos aqui na Terra. E Jim Caviezel já é um homem adulto de 36 anos, policial, que uma noite à toa lá, que a patroa discutiu com a patroa foi embora. Ele pega no rádio e começa a mexer na frequência. E ele acaba se comunicando com seu próprio pai, 30 anos no passado.
E ao perceber aquilo ali, ele acha aquilo uma brincadeira, ele acha que são os amigos deles que estão pregando uma peça nele, mas à medida que eles vão se estreitando os laços e dando referências, ele percebe que aquilo é real, só não sabe como aconteceu. E ele tenta salvar o seu pai da morte certa, pois o pai dele morreu no incêndio. O pai dele era bombeiro e ele faz de tudo para que o pai dele entenda que ele tem que tomar uma direção diferente no incêndio que está para acontecer durante uma semana. E nesse incêndio, o pai dele faz o que o seu filho falou. Em vez dele tomar uma direção à direita, ele vira à esquerda e acaba salvando uma moça de ser morta e se salvando também da morte certa. Só que aí, por mexer no passado, altera as coisas e reflete no futuro também. No futuro, a mãe dele é morta por um serial killer chamado Nightway, alguma coisa assim. Perdoa meu inglês aí, que ele não é dos melhores. Mas é um assassino em série que atacou nos anos 60 e acabou vindo a matar a mãe dele. Foi porque o pai dele, na comemoração, foi no serviço dela, falou com ela e foi onde ela se encontrou pela primeira vez com seu futuro assassino. Então agora ele corre contra o tempo, auxiliando seu pai numa investigação, pois ele é um policial da homicídios, e juntos eles vão colhendo provas. Ele usa o pai dele no passado para encontrar esse rapaz. O pai dele toma uma surra desse serial killer que acha que percebe que ele está seguindo ele, só que na verdade ele não estava, que até então ele não sabia quem era ele, e pega o documento da casa dele, sabendo aonde ele mora. Só que o que eles não sabiam é que por ele pegar na carteira do pai dele, do Dennis Quaid, ele acaba deixando as suas impressões digitais. E ele deixa no esconderijo na casa durante 30 anos, e o filho dele do futuro acha esses documentos, tira as impressões digitais e descobre quem é, que na verdade trata-se de um policial na ativa ainda, que cometeu esses crimes no passado, sumiu um tempo por estar preso e devido a isso não cometeu mais crime. Olha, se você não viu ainda, procure ver. Olha, uma aventura, um romance, ficção científica, muito bem roteirizado, uma trama policial. Você fica do início ao fim querendo saber o desfecho da situação. Então bora lá então. Com os dados que ele reuniu, o pai dele também não morre no incêndio, mas morre de câncer. E ele, ao parar de fumar cigarro, ele vive mais tempo. E ele entra em luta corporal porque o cara vai na casa dele confrontar o Jim Caviezel, porque ele é policial e ele chegou nele com algumas provas do caso dele e ele foi lá para finalizá-lo. Eles entram em luta corporal, disparam os tiros pela casa, isso e aquilo. Só que no passado, ao mesmo tempo, o pai dele luta contra ele porque ele vai na casa dele, prende ele, algemando ele perto do rádio, o rádio todo ligado lá, e narrando, né, as narrativas, e tenta se aproveitar da mãe dele enquanto isso. Só que ele pega a 12, ele pega o filho dele no colo, ameaça quebrar o pescoço dele. No que ele avança contra ele com a chegada da sua mulher, que como uma leoa o ataca, fazendo ele se desvencilhar do seu filho, ele atira na mão dele. E no futuro, como ele não tinha aquela mão no passado, a mão dele desaparece no futuro, e onde Jim Caviezel consegue se desvencilhar dele, o prendendo e o levando à justiça. Pois é, mas ele acaba matando ele porque o seu pai chega no futuro, pois ele estava vivo. Assim que ele parou com o cigarro, ele viveu até os dias presentes. Estava mais velho, mais idoso e tal, mas com um tiro de 12 ele encerra aquele serial killer que tinha se tornado um policial. Olha, um baita filmão, muito bom, de 2000, envelheceu bem, trazendo uma trama envolvente assim, com um pouco de ficção científica e ao mesmo tempo um romance policial bem bacana, bem legal. No final acaba com ele jogando uma partida de beisebol, porque durante o filme ele vai falando os resultados das partidas que aconteceram no ano do pai dele, e o pai dele passa a acreditar que ele realmente é do futuro devido aos detalhes que ele dá dos jogos de beisebol, que ambos são amantes de beisebol.
e acaba retratando esses finais de campeonato com aquela exatidão que todo americano gosta. No final acaba com ele jogando, ele pegando o filho dele, o pai dele presente, a mãe dele presente, e o resto é história. Muito em breve estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, chamado O Andarilho. Está sendo feito com muito carinho e coração. Espero que vocês gostem. Tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?